Graça e paz, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Esta manhã é uma manhã de muitas novidades, glória a Deus, amém? E a novidade primeira a se comunicar é que esta é a última semana da nossa campanha do amigo. Nós temos o culto de hoje, temos os votos desta semana e aí encerram os votos de segunda a domingo. E aí o grande desafio é que eu e você aproveitemos e façamos um voto mais arrojado. Se até aqui tem sido um voto mais simples, fazermos um voto mais arrojado, chamando a atenção de Deus, para Deus olhar para você, abençoar sua vida, alcançar seu amigo. Esta semana é a semana de investir naquelas pessoas que você tem orado de forma concreta, ir a elas, conversar, entregar convite, entregar de novo e trabalhar neste assunto, porque Deus tem uma grande colheita para nós. Este culto do amigo é um culto debaixo de oração, debaixo de jejum. Se você não fez, há pessoas aqui que fizeram 50 dias, vão fazer até o próximo domingo. Então é um tempo muito especial, é um tempo de Deus. E é a oportunidade que a gente tem para ganhar amigos, e nós trazemos essas pessoas depois para as nossas células, e as nossas células serem tremendamente motivadas. Então nós vamos entrando nesta campanha. Estamos assim num mês de graça mesmo. Olha só, hoje nós estamos tendo o culto de recepção de membros, à noite nós temos o culto do amigo. Domingo que vem nós temos mais uma chance para alcançar um amigo num evento extraordinário, que é o musical infantil Amigos. Domingo que vem as salas funcionarão normalmente. A sala aqui do templo subirá. Está dando microfonia aqui, né? As salas aqui do templo subirá e as demais salas funcionarão no seu devido lugar. Aqui vai funcionar um musical. E eu quero lembrar que o musical não é para a igreja. Eu acho que no ano atrasado nós fizemos um musical ali no ginásio e encheu o ginásio. No ano passado, a Fabiola fez uma experiência diferente. Ela fez em 2 horários. Só que as crianças se cansaram. E no segundo já estavam muito... algumas já cochilando mesmo, tadinhas. Algumas são bem novas, então Fabiola achou que não fica bom. Então a estratégia é que você fique na sua sala e estejam aqui pais das crianças e os tios, as tias, os avós, especialmente aqueles que não são cristãos, porque o pastor Luiz vai estar cobrindo aqui, não é certo? Isto. E ele vai ser a pessoa que Deus vai usar para chamar estes amigos a ter uma experiência com Jesus através de uma mensagem cantada pelas crianças. São 120 crianças no coral. São 120 crianças no coral. 5 convites por criança, porque aí cada criança representa 5, a gente já tem 600 pessoas. Então cada criança está com direito de 5 pessoas. Então isso aí vai já dar 600 pessoas, que teremos toda a lateral em pé. Nós não sentamos aqui de jeito nenhum 600 pessoas. A gente pode ver até a possibilidade de trocar nesta manhã as cadeiras para cadeiras sem braço, mas nem assim nós não sentamos 600 pessoas. Mas é um momento muito alegre, é rápido, né? 1 hora, né? É 1 hora, mais aí uns 15 minutos de apelo. Então, tranquilamente vai dar para as pessoas suportarem. Hoje é dia do projeto Mão Estendida, o nosso projeto social. Então, estou te lembrando agora para você orar a Deus e trazer à noite a oferta. Nós vamos abençoar os pobres, os necessitados, os sofridos, os aflitos, através das ofertas deste projeto, que atende mais de 250 pessoas só aqui, né? 300 cadastrados. Então são pessoas que nós estamos abençoando, famílias. Sobre o musical, a entrada vai ser 1 quilo de alimento. O preço da entrada é 1 quilo de alimento por família? É à vontade.
À vontade, à vontade. Se você quiser dar 1 quilo de alimento por pessoa, ou 1 quilo de alimento pela família, ou 3 quilos, por favor, menos sal, menos sal. Açúcar pode? Aí tem o culto on, culto dos amigos, culto on dos amigos do on, né? Cadê o on? Isso aí, muita gente sendo convidada. Então é muita notícia nova para um tempo tão pequeno que a gente tem aí. Então vamos, no nome de Jesus, correr atrás dessas bênçãos e buscá-la de forma maravilhosa. Nós vamos neste momento receber como membros da igreja aqueles irmãos que vieram de outras igrejas evangélicas ou estavam afastados e foram restaurados aqui em nosso meio. Irmãos, se todos vieram, eu creio que é a maior turma de nossa história. São 47 pessoas. Alguns não podem estar aqui hoje, mas são 47 pessoas. É uma igreja. Então eu quero pedir a todos esses irmãos que venham aqui à frente, e nós vamos tentar fazer 2 filas. Um grupo fica bem mais próximo e outro grupo atrás, para que todos fiquem na frente. Os diáconos, por favor, coordenem aqui, eles ficarem em 2 filas, um atrás do outro. O Kleber, fique na primeira fila aqui na frente. Não, de frente para cá. Estamos. Você, visitante, recebeu um cartãozinho e ele é destacável onde estão os seus dados. Preencha os seus dados e na saída, ou agora mesmo, se alguém da igreja passar perto de você, você pode entregar. Ok, queridos, vocês estão na Igreja Evangélica Vida, e quando nós fizemos o curso, não sei se vocês se lembram, que praticamente todos os assuntos que a gente ia estudar, eu disse que eram assuntos que vocês conheciam e muitos de vocês já tinham até ministrado esses assuntos. Mas esses assuntos seriam ministrados dentro da perspectiva de valores desta igreja. Vocês. Não tem 2 casais que vão também hoje? Tudo isso na minha cabeça? Como que eu consigo? Glória a Deus. Amém. Então, vocês ouviram sobre oração, sobre palavra de Deus, sobre certeza da salvação, dentro de uma perspectiva de valores desta igreja. Vocês não devem se esquecer que esta é uma igreja fundamentada nos seus valores. Por exemplo, você ouviu lá que o princípio de autoridade, o nosso compromisso divino de obedecer, de respeitar, de honrar nossas autoridades, é um valor inegociável desta igreja. Muitos crentes chegam para a igreja e olham para um líder acima e vira a cara para ele, vira as costas para ele, responde com palavras não agradáveis. Então é um valor para a nossa igreja, princípio de autoridade. A respeito do namoro, todos sabem que há um valor para nós. Há o tempo certo de uma pessoa se envolver no namoro. E assim sucessivamente, uma série de assuntos que para nós são muito importantes. Você ser comprometido com uma célula, nós não abrimos mão disso, exceto se você está trabalhando fixo no horário noturno à noite, ou estiver doente, incapacitado. Fora isto, você tem um compromisso com esta igreja de ser um membro eficaz, participante de uma célula local onde você é pastoreado. Lembra que você ouve isto? Seu primeiro pastor é o pastor da célula.
Sua primeira família é a célula. Depois você ainda pode ser pastoreado num outro ministério que você vai. E depois você é pastoreado pelas lideranças da igreja, presbíteros, pastores. Então existe uma sucessão de valores dos quais nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão de você ser membro da igreja e não ser dizimista, a não ser que não trabalhe. A não ser que não trabalhe. São valores que fazem parte da nossa história. Você conhece o nosso investimento na família. Você sabe disso. Nós temos um pastor de família, temos cursos para tratar com a família. Então é um investimento. Você sabe que nós temos a nossa escola dominical, é chamada de escola de formação. E aí eu quero ajudar vocês, que alguns estão confundindo escola de formação é a sala do templo. E as salas de cima são uma escola dominical. Não. Todas as salas são escola de formação ou EBD. Nós mudamos de nome porque o formato é diferente das escolas dominicais normalmente. Escolas dominicais têm início e abertura em conjunto, e fechamento em conjunto. E nós não temos nem abertura e nem fechamento em conjunto. São valores que vocês ouviram e que hoje, a partir de hoje, vocês terão o compromisso com Deus e com esta igreja. Muitos outros sobre a questão das festas seculares ou festas religiosas que foram secularizadas. Todas estas coisas estão embutidas neste compromisso de servir a Deus nesta igreja. É uma igreja que prima pela integridade, pela transparência, pela honestidade. Se você ouvir alguém falando mal de um de seus líderes, especialmente dos seus diáconos, presbíteros e pastores, chame a pessoa para vir até nós. Porque se você perguntar a qualquer pessoa aí fora da rua, qual é o valor da Igreja Evangélica Vida, de não crentes, eles vão dizer, é uma igreja séria, de liderança muito séria. Então vocês estão envolvidos com uma liderança que tem entre os seus valores ser exemplo para vocês e para os de fora. Isso para nós não abrimos mão disso. São valores que esta igreja vivencia e precisa estar sempre se lembrando deles. E hoje vocês estão se comprometendo com estas coisas. Agora eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e dar uma viajada na sua história bem recente. A sua última igreja, a última igreja que você participou. Lembre-se dela, lembre-se das atividades que você exercia nela, lembre-se dos pastores e dos seus líderes imediatos, que agora você entende que é também um formato de pastores, embora não seja a visão daquela igreja, mas é formato de pastores. Agradeça a Deus por esta igreja, louve ao Senhor pela vida dos pastores desta igreja, pelos líderes diretos sobre você, diáconos e presbíteros, pastores. Agradeça a Deus pela vida deles. Peça perdão ao Senhor se você tem consciência que ofendeu ou feriu esta liderança ao sair de lá. E, sobretudo, não deixe de liberar perdão se porventura você sentiu-se ferido ao sair de lá. Ore isto a Deus. Isso é muito sério. É um momento de acerto com Deus. Feito isso, você vai dizer para o Senhor que você está se desligando espiritualmente à sua igreja anterior. Mencione o nome dela para se ligar a esta igreja. Declare isto diante do Senhor de maneira formal para a glória de Jesus. Amém? Senhor, esse é um momento muito precioso e queremos fazer dele um momento de ligação e desligamento, de ligamento e desligamento no reino espiritual. Pessoas estão se acertando,
com suas igrejas anteriores, se desligando e se ligando a nós, e nós estamos espiritualmente recebendo estas pessoas como os nossos liderados, nossas ovelhas, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aqui tem um casal que está fazendo 17 anos hoje. Isso é dia histórico, isso é novidade. Isso é novidade. Ok, e a Thalita está aqui. Ela falou, não fala não. Adolescente é mico, né? Incluir no meio dos adultos é mico. O Kleber e a Karen estão fazendo 17 anos de casados. Isso é uma caminhada linda, maravilhosa. E a aliança de Ruth e Noemi é uma boa lembrança para este momento, né? Não me inste para que te deixe, seu Deus será meu Deus, onde você for eu irei. Então isso deve ser um compromisso que vocês devem estar relembrando regularmente, sei lá, mensalmente, quinzenalmente. Nós, quando fazemos a sala de casais, a gente lê uma parte, um capítulo de um livro, em que ele começa dizendo de alguns casais que fazem renovação de alianças, renovação dos votos em casa, semanalmente, outros quinzenalmente. Alguns de nós nem se lembram disto. A aliança do casamento de vocês fica mais forte quando vocês regularmente se lembram do compromisso que têm um com o outro. Amém? Quero abençoar vocês. Meu Pai, meu Deus, no nome do Senhor, estamos abençoando os teus servos, agradecidos pelos 17 anos que eles estão juntos, servindo ao Senhor, casados no Senhor, e nós declaramos, Pai, como o nosso valor de família, que eles viverão juntos e unidos e fortes como família da fé, enquanto eles estiverem vivos, segundo a bendita palavra do Senhor. Pai, se na sua igreja de onde vieram, na denominação, existe alguma brecha no sentido de poder se separar normalmente por qualquer motivo e casar-se de novo, este é um valor que nós não temos, não é o nosso valor, e nós os abençoamos então para que vivam juntos até que a morte os separe. Nós os abençoamos para que a boa mão do Senhor dê aos teus servos uma vida conjugal feliz, alegre, que supere os problemas e as dificuldades por amor de Jesus. Obrigado pela vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Parabéns. Me convida eu e a minha esposa para a gente tomar aquele chocolatezinho gostoso lá na sua casa. Vou pedir o Nenel para vir aqui. As crianças de 2 a 6 anos já subiram, pastor Félix? Crianças de 2 a 6 anos. Esse casal abençoado aqui, a igreja anterior que eles participaram, é uma daquelas igrejas que, se puder, retira sua roupa como oferta. E aí eles estavam com um problema no casamento, esse camarada botou tudo que ele tinha, inclusive as alianças, pedindo a Deus que desse uma nova oportunidade para eles vivenciarem um casamento de forma mais feliz, mais alegre. Eles chegaram em meu gabinete completamente perdidos, desorientados, e hoje vemos, graças a Deus, eles bem firmes e sendo visualizados como gente que vai viver casado até que a morte os separe. Na terça-feira da entrevista com eles foi uma exortação, uma orientação de 1h30, mas saíram comprometidos com uma série de coisas, não é, senhora Érica? Não é, senhor Nenel? Nós vamos sentar para conversar sobre isso, né? Você recebeu lá o telefone da médica direitinho? Então tá, eles são ótimos, maravilha. Vou pedir o pastor Luiz para pegar a aliança. Está aqui. E ele vai colocar no dedo desses irmãos queridos. Está aí em cima ali. É muito fácil, glória a Deus. Pode colocar direto no dedo deles.
Pode colocar. E aguarda um pouquinho que você vai orar. Quanto possível, olhe para essa mulher bonita aí que está do seu lado. Bonita para você, não para mim, né? E nem para os irmãos aqui. Diga para ela, o Nenel, que você compromete diante de Deus assumir e reassumir todos os meus votos de viver com você na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. E eu prometo amá-la, honrá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel em todas as coisas. No nome do Senhor Jesus. A Érica, diga: eu quero neste momento reforçar o meu compromisso de viver com este homem que tenho pela mão como meu legítimo esposo. Prometo amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo e viver com ele em todas as circunstâncias, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade. O meu compromisso com você, Nenel, é viver com você até que a morte nos separe. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Luiz fará a oração abençoando as alianças e a vida do casal. Bendito seja o teu nome, Senhor, para sempre. Ninguém melhor do que o Senhor para conhecer a história do homem, para saber, meu Deus, o que se passa no coração. Eu quero pedir, Senhor Deus, que nesta manhã o Senhor venha alcançando, Senhor, ó Deus amado, sobre a vida deste casal, trazendo algo novo, Senhor, nessas alianças, quando hoje eles se propõem para fazer esta renovação, que Tu venhas marcando de uma maneira sobrenatural todo intento, projeto, plano do diabo contra este casamento. Ó Deus, eu não conheço a história, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero pedir ao Senhor agora, põe a Tua mão sobre a Tua filha, sobre o Teu filho, e que toda ação do adversário contra ele seja cancelada no nome de Jesus, e que haja o renovo, a bênção, a graça do Senhor, que o poder do Senhor entre em operação sobre esta família, e que algo novo, meu Deus, alcance, aconteça, ó Deus, neste relacionamento, que a partir de hoje, quando essas alianças, ó Deus amado, são, ó Deus, colocadas aqui, ó Deus amado, nos dedos, ó Deus, quando, ó Deus, é renovado os votos, que o Senhor venha realmente marcar, Senhor, de forma sobrenatural. Eu entrego em Tuas mãos e com ações de graça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Agora nos voltemos para todos, né? Eu quero falar com vocês da nossa alegria de receber vocês como membros nesta igreja. É um privilégio santo. E eu quero convidar você a renovar a sua aliança que você já tem com o Senhor, agora diante desta nova liderança que cuida de vocês. Vocês já fizeram isso em outros momentos, mas a pergunta é: você crê em Deus Pai, Criador, em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e no Espírito Santo como Deus presente em sua vida? Sim? Sim. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e você tem um compromisso de ler, estudar regularmente, diariamente? Sim? Sim. Sabendo que não fazendo, não está se alimentando. Você reconhece o princípio de autoridade desta igreja e promete diante de Deus e destas testemunhas aqui presentes que você vai honrar, respeitar e obedecer estas autoridades enquanto essas autoridades forem fiéis às Escrituras Sagradas? Sim? Sim. Você sabe que entre os valores desta igreja está o compromisso de ser um dizimista fiel e ofertante generoso. Você promete diante de Deus e das testemunhas aqui presentes que você será um sustentador, um mantenedor fiel desta igreja com seus dízimos e suas ofertas? Sim? Amém. Pastor Fabiano, ore por eles, abençoando a vida deles, no nome de Jesus. Enquanto o pastor Fabiano está orando, você já pode se virar para frente. Amém. Te damos graças, Senhor, por essas vidas, pela decisão deles, ó Deus, em caminhar conosco. Ó Deus, esta igreja é uma igreja com portas abertas. Meu Pai, somos
ó Deus, caloroso em receber, e esses irmãos serão recebidos, ó Deus, acompanhados, meu Pai, de forma calorosa. Toma em tuas mãos essa decisão, toma em tuas mãos essa nova caminhada, ó Deus, que eles venham somar conosco, que eles venham multiplicar conosco, que eles venham, ó Deus, nas suas células ser bênçãos, ser instrumentos do Senhor, ó Deus, para abençoar a célula, a igreja, a própria vida e a família deles. Nós os abençoamos, recebemos com alegria, ó Deus, esses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vocês, irmãos, membros desta igreja, vocês recebem estes irmãos como seus irmãos e prometem amá-los, ajudá-los, protegê-los, para que eles tenham o mesmo gozo dentro desta igreja que vocês têm, amém? Amém. Então mais uma salva de palmas para recebê-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Podem assentar, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. 47 novos membros. Glória a Deus, gente madura, gente experiente, gente que vai para a célula, vai ser líder de célula, vai ser co-líder de célula, vai se oferecer para multiplicar a próxima célula, gente comprometida com a visão de Jesus. Outra grande notícia, maravilhosa notícia, que vai prosseguir com outras novas notícias. Você já viu esse folheto aqui alguma vez? Última parcela do pagamento do terreno. Aleluia! Deus é fiel, só o Senhor é Deus, ninguém há como o Senhor, só o Senhor é Deus. Cadê a bateria? Tem bateria? Só o Senhor é Deus. Quer pegar na folha? Pega na folha, passa a folha para trás. Louve a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Pastor Ari, que sempre tem comunicado, coincide com o terceiro domingo, vai fazer uma oração agradecendo a este Deus. Nós não merecemos esta bênção, mas Ele vai nos entregar mais bênçãos ainda neste culto. Isso me fez aumentar um pouquinho minha fé, gente. Quando foi anunciado, eu fui um que fiquei com medo, porque eu faço muita continha. Mas as contas que Deus faz é diferente da nossa. Pai, eu glorifico o Teu nome, porque eu pude experimentar um pouco a graça e o poder do Senhor agindo no invisível. O Senhor é aquele que tinha 5 pães e 2 peixes e deu para uma multidão. É o mesmo que opera no nosso meio. É o mesmo que está ali pronto para nos abençoar, esperando que a gente dê um passo de fé. E que a gente possa romper em fé, em alegria, crendo que nós temos um Deus que não é limitado como a nossa mente. Ele é muito mais. E Deus é um Deus que nos manda sonhar, principalmente com o reino, em ver pessoas sendo restauradas pela palavra, pelo poder da salvação que Ele quer. Ele quer esse ídolo do Senhor também é nesta forma, de um novo lugar maior, onde temos a alcançar muito mais pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de glorificar o Teu nome cada vez aqui com as nossas ofertas e vendo a ação do Senhor. A Ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Amém. Pode se assentar e prepare-se para a penúltima boa notícia a respeito do terreno. Temos duas. A próxima notícia quem vai comunicar é o presbítero Charles. Você vai ver uma maquete inicial do nosso novo templo, com capacidade para mais ou menos 2.300 pessoas. E este templo pode sofrer, esta imagem que você vai ver, pode sofrer alguma mudança, porque ontem foi a primeira vez que nós o vimos e já tínhamos algumas coisas para acertar. Mas o que você vai ver como parte externa e parte fixa não vai mudar. Então você já está começando a ver e já vai poder sonhar. A gente já vai poder daqui alguns dias colocar nos nossos envelopes
em tudo que a gente tiver, a estampazinha do templo, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, amém? Como o pastor falou, ontem foi a primeira vez que a gente viu o que a gente vai apresentar para vocês. A gente ainda não deu tempo de mastigar, da gente analisar tudo aquilo que a gente vai mostrar para vocês. Mas tendo em vista o acontecimento, né, de falar para a igreja com relação ao último pagamento, né, a última parcela, a gente ficou muito alegre com aquilo que a gente viu ontem. Então a gente, de bate pronto, a gente já quis jogar para a igreja para que vocês experimentassem e sentissem o mesmo gostinho que a gente sentiu ontem, amém? E aí, voltando um pouquinho mais atrás, esse terreno, para muitos que às vezes são novos na igreja, esse terreno que nós compramos é um terreno que tem uma área de mais ou menos 3.200 metros quadrados. É um terreno que tem mais ou menos uma medida entre 50 por 60, 50 por 65 e dá essa área de 3.200 metros quadrados. O que aconteceu é que para a gente comprar esse terreno, e é comum se fazer isso, quando você vai comprar um terreno visando uma construção que você vai fazer, você faz uma análise de viabilidade na serra, para verificar se aquela área é possível você fazer aquela edificação, e nós fizemos isso. Nós fizemos uma análise de viabilidade antes de comprar o terreno, onde a gente verificou todos os índices urbanísticos e nós verificamos se poderíamos implantar uma igreja naquele local, e a resposta que a gente teve da Prefeitura Municipal da Serra foi positiva. Nós poderíamos ali implantar uma igreja, e todos os índices urbanísticos que tinham para aquela zona, né, que são áreas determinadas, né? Então você tem vários tipos de zona para construir diversas construções. Então você tem zonas específicas para a indústria, você tem zonas específicas para residência, você tem zona específica para comércio e serviço, e ali era uma zona que permitia a construção de uma igreja. E ali o afastamento que a gente tinha na época ali, era um afastamento frontal de 5 metros. 5 metros. E aí, com o passar do tempo, o PDU da Serra mudou, e esse afastamento que antes era de 5 metros, ele passou a ser um afastamento de 10 metros obrigatórios. Ou seja, na parte frontal, se você vê a sua casa lá, quando você constrói a sua casa, você tem que, do muro de divisa, você tem que afastar 3 metros para a partir daí você construir a sua casa. No caso, lá nós temos que afastar 10 metros. E isso agravava mais ainda para a gente, porque era um terreno de esquina. Então, por exemplo, nas duas esquinas, para as duas ruas que o terreno dava, eu tinha que afastar 10 metros. E aí a gente começava a perder ali em torno aí de quase 1.000 metros quadrados de área. E isso limitava a capacidade do projeto, isso limitava a capacidade do templo, e nós ficamos preocupados e nós começamos a orar com isso. Mas a gente tem visto que na história desta igreja, querido, Deus tem estado à frente. Nós temos percebido, querido, que Deus está no controle. E tudo, querido, muitas das vezes, quando a gente olha no primeiro momento que é tempestuoso, difícil, a gente vê que as coisas têm invertido e têm sido de benefício ao nosso favor. E nesse caso, querido, não foi diferente. Não foi diferente. O que aconteceu, querido, que o PDU novamente teve uma nova mudança. Não é verdade? Teve uma nossa mudança, nós começamos a conversar com o pessoal da prefeitura, começamos a mostrar para eles tecnicamente que aqueles 10 metros não fazia sentido para aquela zona. E aconteceu que nós participamos de duas audiências públicas, nós fomos a alguns comitês técnicos, né, da cidade, e nós fomos falando, e para a honra e para a glória do Senhor, queridos, o afastamento ele voltou para 5 metros. E alguns, isso, dá uma salva de palmas para Deus, amém? E alguns outros índices que a gente tinha, por exemplo, coeficiente de aproveitamento, nível de elevação, né, quantos gabaritos eu poderia construir, alguns índices desses ainda foram melhorados. Ou seja, então aquela primeira situação que a gente tinha, na segunda situação nós fomos mais ricamente abençoados, porque isso nos permitiu avançar ainda mais o projeto, isso nos permitiu ter um coeficiente de aproveitamento muito melhor desse terreno para a honra e para a glória do Senhor. Amém, queridos? Queridos, outra coisa é o seguinte, que nesse caminho do projeto nós tentamos ver alguns arquitetos locais para a gente ter um melhor projeto. Mas a gente teve alguns arquitetos, mas o arquiteto ele não tinha expertise com relação ao templo evangélico.
E aí a gente começou a ter várias dificuldades, até o momento que a gente conheceu um arquiteto do Rio de Janeiro, um arquiteto onde a especialidade dele é templos evangélicos, onde a especialidade dele é acústica, é sonorização, onde tem tudo a ver com a nossa necessidade. Um arquiteto que já fez vários projetos aí no Brasil de templos evangélicos, e nós contratamos esse arquiteto. E ao longo aí já de algum tempo, de algumas reuniões, juntamente com esse arquiteto, nós fizemos um PNA, que é um plano de necessidades arquitetônicas, onde nós falamos tudo aquilo que nós precisávamos. Tudo aquilo que nós precisávamos. Nós definimos aí uma capacidade do templo entre 2.000 a 2.500 pessoas, nós definimos quantidade de sala, capacidade de berçário, nós definimos lá uma série de coisas que nós vemos que é necessidade para que uma igreja, para que uma estrutura atenda a igreja e seja bem acomodada. E diante disso aí, queridos, querido, ontem, tem como lançar aqui o... Então, diante disso aí, querido, depois de várias reuniões, ontem ele apresentou para nós o primeiro esboço do projeto. Vale lembrar ainda, pastor, que nós começamos com uma outra ideia de ter um templo no modelo de anfiteatro, ou seja, arredondado, e onde a gente, por exemplo, a gente teria o ótimo, né, o excelente. Mas aí a gente verificou que para construir, a gente teria um custo, um dispêndio financeiro muito maior do que muitas das vezes uma construção convencional. Realmente nós vimos um primeiro esboço, uma coisa bacana demais, né, pastor? Lindo. Nós ficamos entusiasmados, só que para construir aquele negócio todo em arco, aquele negócio era um negócio que financeiramente muito pesado. Assusta. Então, nós partimos para um modelo retangular. Jogou lá? Ok. Então, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês aqui, você não vai conseguir ter uma visão muito nítida, porque acaba que, pela distância que você está, e a gente acaba pegando uma foto, você não consegue ter uma visão muito clara. Mas esse aqui, queridos, isso aqui é uma planta baixa, essa aqui é uma planta baixa do nosso templo. Onde você, por exemplo, você aqui visualiza, por exemplo, ele é um terreno de esquina, e você visualiza aqui as duas avenidas, que é a Avenida Guarapari e a Avenida Marataízes e Anchieta, tá certo? Uma que dá para o Valparaíso, tá certo? E a outra que faz sentido aqui com a BR-101 que está lá. Então esse aqui, queridos, é uma planta baixa do térreo, onde a gente pode verificar que todo o projeto, todo o projeto aqui, ó, ele ocupou praticamente aqui 100% do terreno. Aqui, ó, nessa área aqui, ó, nós temos, tô passando aqui, ó, você tá vendo, não dá, no mouse não sai lá não. Ah, tá, ó. Caraca. Ok, então o que acontece? Então nessa planta baixa aqui, a gente já pode verificar, por exemplo, o altar, a gente já pode verificar parte da nave do templo, onde a gente pode verificar que no primeiro modelo aqui, numa primeira situação, rapaz, eu vou falando, pior que eu não consigo mostrar para você o que eu estou falando. Vai localizando a direita da imagem, a esquerda da imagem. Vou falar aqui, eu vou jogar lá no 3D logo lá, pastor. Tá certo? É isso aí, olha só. Por exemplo, aqui você vê um corte da maquete 3D, onde você vê, por exemplo, parte da nave e uma galeria. Ok? Por exemplo, aquela parte ali da nave principal do templo é uma nave que tem capacidade para 1.480 pessoas. 1.480 pessoas. E na parte da galeria dá em torno de 900 pessoas. Então nós estamos falando aí numa capacidade de mais ou menos 2.300 a 2.400 pessoas sentadas dentro desse templo. E é bacana, querido, porque nós vamos ter o seguinte. Poxa, eu queria falar e mostrar para vocês. Eu estou encantado. Eu quero falar e eu quero estar mostrando, cara. O que acontece é o seguinte, lá na frente, tu consegue ver lá na frente, lá no altar, por exemplo, parece que é uma televisão ali, não parece?
Mas ali, por exemplo, ali vai ter um batistério. Tá certo? Ali vai ter um batistério, e esse batistério, ele tem ligação com o bloco anexo que está fora ao templo. Então, por exemplo, você sobe para um bloco anexo, aí você vai ter sala para o pessoal trocar e tal, e aí ele vai para dentro do batistério, ele tem ligação para dentro do batistério que dá para o templo. Naquela parte de baixo ali, ó, daquela arquibancada da nave, ali embaixo ali nós vamos ter um hall grande que tem uma área livre muito grande. Para quê? Porque as pessoas, na hora que chegarem pela frente, ali vai ter uma recepção, ali embaixo vai ficar já um berçário, um baita de um berçário, porque essa igreja é frutífera, muitas crianças vão nascer, tá certo? Ali vai ter uma loja, vai ter uma loja ali para vender livros, tá certo? Para vender camisas das campanhas, ali vai ter uma loja. Ali vai ter uma outra sala grande ali para em torno de 150 pessoas. 2 salas de 150 pessoas, 2 salas grandes. Ali naquela área também nós vamos ter vãos de escada. Já vou jogar uma outra aqui, ó. Olha só que bacana. Isso aqui é uma visão do púlpito, mais em direção para as arquibancadas, ó. Olha que bacana. Olha essa daqui. Vem ver, cara, você não tá vendo nada aí. Ah, não dá pra ver não. Essa aqui é uma visão lá de cima, ó. Lá de cima, lá da galeria, lá de cima você consegue ver o púlpito lá embaixo. Não é da galeria ainda, tá? É só do. Olha o batistério lá na frente lá. Essa é boa. O batistério? O que é que você falou? Eu vou passar isso aqui. Essa aqui é uma visão geral. Olha só. Tudo isso aqui que nós estamos falando, principalmente essa fachada, é algo que nós não trabalhamos nada ainda. Simplesmente é um esboço, tá certo? Simplesmente é um esboço, onde, por exemplo, nós vamos ter na frente ali, ó, uma cobertura na chegada, nós vamos ter uma entrada de carro. Por exemplo, nós temos aqui atrás, ó, deixa eu voltar ali, ó. Ah, mas não dá para me mostrar o mouse, eu não consigo, cara. Não, ok. É isso aí, gente. Pena que eu não consegui mostrar ali. Mas olha, o projeto é o seguinte, o projeto, ele... Hã? A parte externa? Uma outra de frente e uma outra lateral. Mas deu para ter um gostinho, não deu? A outra boa notícia, irmãos, é que esse bota o templo, nós temos que aprender a amar esse templo, olha só. Mas ele é muito bonito, acho que a gente não vai mexer em nada. Ali à frente do meio é vidros, não é, Charles? É vidro. É vidro, granito. Vidro e granito. É uma estrutura muito bonita. Os 3.200 metros ficaram aí. E nós temos uma parte administrativa de 6 andares. E aonde a gente vai pôr essa parte administrativa? Aqui? Não cabe hoje. Então, o que aconteceu? A empresa que nos vendeu este terreno parceladamente com 48 prestações, o dono reservou o terreno do lado porque ele sabia que nós íamos comprar.
E aí nós compramos o terreno. Um terreno de 1.100 metros. Para a gente colocar o nosso anexo. A mesma prestação por 20 meses. Então em 20 meses nós encerramos o pagamento deste terreno. E agora você vai ver rapidamente o que tem no anexo para a glória de Jesus. E é isso que o pastor falou. O terreno basicamente ele ficou tomado só com o tempo. E aí a gente precisava de mais áreas para construir esse anexo. Por quê? Porque é gabinetes pastorais, escola de música, a gente precisa STEB, a gente precisa de uma demanda de secretaria. Então o que acontece? Então com a compra desse terreno, você vê no amarelo aí que está no slide, você vê que a gente já alocou, esse projeto já começa a contemplar esse bloco anexo, que dá mais ou menos aí uma área aí por andar de mais ou menos 700 metros quadrados, onde provavelmente nós vamos ter de 6 a 7 andares, só de área administrativa, gabinetes pastorais, escola de música, STEB, enfim, toda uma estrutura de apoio, né? De apoio ao funcionamento da igreja e à parte administrativa da igreja. Nesse bloco anexo nós já vamos ter também um salão com capacidade para 300 pessoas. Glória a Deus. Porque a gente precisa, além da gente ter esse tempo com a capacidade, a gente precisa de salões menores para atender outras demandas. Por exemplo, nós já tivemos dificuldades aqui, por exemplo, onde tinha velório no final de semana, no horário de culto. Então, por exemplo, nós precisamos ter áreas para que outras coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Se você perceber ao longo deste ano, vários eventos foram acontecendo em paralelo. Então, nós temos visto hoje que esse ano nós tivemos problemas com data, de conciliar datas, de conciliar eventos. Então, nós precisamos ter uma estrutura onde a gente consegue ser maleável e ter essa flexibilidade para fazer isso aí no nome de Jesus. Não, eu só coloquei esse daí por causa do tempo. Tá certo? Amém? Deixa eu lembrar a igreja um sonho que eu tive, é rápido. É rapidinho. Aí é com o senhor. Aí eu quero ouvir de você. Porque nós temos que construir isso aí estourando em 2 anos. Mas isso não é uma construção que se faz com os recursos da igreja. Nós precisamos de financiamento. E neste momento, as instituições financeiras não financiam para a igreja. Nós precisamos de um milagre. Como uma empresa, ela mesma parcelou para nós o terreno, uma empresa pode fazer e ela mesma parcelar. Nós temos a possibilidade de vender este prédio aqui, mas aí teríamos que ser uma pessoa muito generosa que nos deixasse ficar pelo menos 1 ano no prédio. E temos a possibilidade de Deus botar na mão de um homem grande desse dinheiro e falar: eu vou pagar tudo para vocês. Depende da nossa fé, Ciro. E aí, você acredita em quê? É mais do que nunca a gente colocar isso aí num folder para você colocar dentro da sua Bíblia. Quando a gente está falando, a gente precisa de um milagre, precisa mesmo de um milagre. Nós não precisamos de um templo, não é para daqui a 1 ano, 2 anos. Nós precisamos para já. A gente corre o risco de quando vier o templo, se nós nos demorarmos, ele já ser pequeno. Então é uma coisa que precisa ser feita rápido. E o Charles vai contar o sonho dele rápido. Meus irmãos, é um sonho que eu já tive ele já uns 3, 4 anos, mas eu acho que cabe falar desse sonho neste momento. Porque é um sonho que tem tudo a ver com aquilo que tem acontecido e com aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Amém? O que acontece é o seguinte: eu estava dormindo e durante eu dormia, quando eu estava dormindo, o que é? Lógico. É só para ver se vocês estão acordados. Então eu estava dormindo. E eu dormindo eu tive esse sonho. E quando eu dormia, o anjo chegava para mim e me chamava no meu sono lá, quando eu estava dormindo. Por isso que eu falei que eu estava dormindo. Aí esse anjo me chamava. E esse anjo falava comigo assim: vem comigo. E aí
eu vinha juntamente com o anjo me trazia aqui na porta da igreja. Ele me trazia aqui na porta da igreja, eu chegava aqui, a porta da igreja estava fechada. E aí eu chegava na porta da igreja, a porta fechada, eu sentava ali fora naquela calçada e ficava. E acontecia nada, eu voltava para casa. Voltava a dormir. Daqui a pouco aquele anjo me chamava de volta e me trazia na porta da igreja de novo, a porta da igreja fechada. E eu sentava ali, acontecia nada, eu voltava. Na terceira vez ele me trouxe de novo. Na terceira vez ele me trouxe aqui de novo. E eu questionei, mas por que isso? Ele falou assim comigo, você não está vendo? Eu falei, você tá vendo o quê? Aí ele me pegava na minha mão, me levantava no alto dessa igreja, e ele me rodava e ele me fazia ver uma multidão que vinha para este lugar. Sabe naqueles filmes, quando você vê aquele povo lá longe andando, que havendo aquela poeira, aquele negócio levantando, que é a multidão que está vindo para aqui? Ele falou o seguinte, olha, vocês têm que pegar cestos, vocês têm que se preparar, porque uma multidão vem para este lugar. E você precisa encher esses cestos com pão, porque esse povo vai vir com fome e esse povo precisa ser alimentado. Querido, e hoje, por exemplo, você ouve isso de vez em quando, isso é fato. Muitas pessoas têm vindo para este lugar. Pessoas do nada, elas falam que estavam, domingo passado mesmo o senhor falou daquela senhora que foi na internet e ela foi tentar ver um imóvel, e quando ela abre o imóvel, ela vê a página da igreja dessa aqui. E aí acontece uma série de circunstâncias que traz ela para essa igreja. Pessoas têm passado aí fora e as pessoas têm sentido desejo de entrar neste lugar. Nós temos história de mendigo que do nada entra aqui e ele quer aceitar Jesus. Então nós temos visto que isto tem acontecido e tem sido uma verdade na nossa igreja. E eu quero desafiar com você, porque mais do que nunca esse tempo, esse sonho, tudo isso que Deus tem colocado no coração dessa liderança, é um sonho que Deus tem colocado na sua vida também. E você faz parte, você é daqueles que segura essa corda, você é daquele que faz com que este sonho, que essa verdade que está no coração de Deus se cumpra na vida desta igreja. Eu quero te convocar mais do que nunca, eu sei que você está empenhado nisso. A gente tem sonhado, a gente tem vivido com relação a esse projeto, então a gente tem se alimentado, a gente tem orado mais do que nunca por isso, mas eu quero te levantar e te animar para que você entenda isso e ver que Deus tem algo grande para realizar na vida desta igreja. E para realizar na vida desta igreja, isso começa e passa pela sua vida no nome de Jesus. Amém, queridos? Esse não é um sonho meu, mas é um sonho de Deus para essa igreja e é um sonho de Deus para a sua vida também, no nome de Jesus. Camarada, quando tem perfil de pregador, eu dei 15 minutos para ele falou 30 minutos. Eu falei, e agora? O camarada empolga e vai falando e se deixasse ele falar, ele falava 2 horas aqui, de tão empolgado e apaixonado. Então, só relembrando você, que no próximo dia 15 de outubro, possivelmente vai ser o Ari aqui, mostrando a primeira parcela de 20 para a glória de Jesus. E você vai ser participante disso. Você vai dar suas contribuições para isto, seu dízimo, a sua fidelidade. Lembre disto. Quando você deixa de ser fiel, deixa de ser generoso, você está afetando diretamente este projeto, este sonho. Na medida que você é fiel, nós desenvolvemos mais. Então, mais novidades. O Projeto 50 Mais Vida, as meninas do Projeto 50 Mais Vida, cadê a Balbise? Está onde? A Thelma, estão aonde? A Thelma está ali, ó, no primeiro banco ali. Olha, tá tremendo o trabalho lá com as pessoas com média de 50 anos, e tem gente com menos de 50 anos participando e querendo entrar, estão querendo tomar um lugar. Então elas estão empolgadíssimas, estão muito alegres, estão avisando que a reunião do projeto nesta semana, na próxima semana, dia 27, vai ser lá no Projeto Mão Estendida. Eles vão realizar esse trabalho lá e vai ser muito especial. E ainda falando em grandes e preciosas bênçãos, então semana que vem, domingo de manhã, nós temos o Musical Amigos. À noite nós encerramos a campanha do Amigo. Domingo seguinte, 3 às 5, nós temos o retiro de casais. Inscrições fechadas. 10 pessoas na lista?
10 na lista. Eu não vou deixar ele falar, senão vai falar 28 minutos. Então, retiro de casais. Uma das preletoras, o pastor Cláudio Duarte, será preletor na sexta e no sábado de manhã. E depois nós teremos a juíza Tânia Tereza, que vai dar continuidade. Ela foi a que ministrou aqui no Congresso de Mulheres e que chamou mais atenção e abençoou, inclusive, homens, em função do assunto que ela falou. Ela que vai falar no restante do Congresso. E mais uma bênção, vai pregar nos 2 cultos aqui na igreja. Então, só tem bênção para contar. Aí, você vai para o dia 23 de outubro, teremos o culto dos homens. Esse camarada está trazendo o pastor Estevam, que foi preletor do nosso retiro de casais há 2 anos. 2 anos atrás. Pastor Estevam Fernandes. E ele é tremendo. Você, homem, precisa começar a já sonhar em trazer muitas pessoas. Hein? Podem. Veste uma calça comprida e vem. Vem, em nome de Jesus. Pode, pastor? Estão começando a ficar egoístas, esses homens. Já estão começando. E aí, daí a um final de semana, nós temos o Congresso ON. Não, é no outro dia. Na quinta, o culto do homem. Sexta e sábado, o Congresso dos jovens, o Congresso ON. É o primeiro. E eles estão aí vendendo tudo, porque a inscrição é gratuita, é isso? 20 conto? Meu Deus, 20 conto não paga nada. Não paga nem a passagem do preletor. Mas vai bombar em nome do Senhor. E eles vão pregar também. O pastor vai pregar também no domingo à noite, né? Nos 2 cultos. Nossa, é muita bênção, é muita coisa. Os homens é entrada franca. Então traga 3 homens para cada homem. E nós vamos ter aí 500 pessoas em nome de Jesus. Nós temos visitante em pé, não temos? Tem visitante em pé? Tem visitante em pé? Levante sua mão. Tem alguma pessoa mais madura em pé e precisa de ser abençoada? Menos o Ciro. O Ciro não é tão maduro. Menos o Edson, menos o Gilson, o Ener. Eu sou jovem, olha o meu cabelo. É uma coisa incrível, esse cabelo muda de um dia para o outro. Tem uma outra boa notícia. Vou te dar agora 2 minutos para você pegar o seu celular e ligar para alguém e dizer que o nosso culto está sendo online. Desde o início, as pessoas estão perdendo de ouvir isso tudo, mas elas não podem deixar de perder de ouvir a palavra e até mesmo o batismo das pessoas. Lembre alguém da sua família aí, um amigo seu, e diga, liga aí, www.ievida.com.br. Enquanto isso, você acha João capítulo 15. Eu tinha proposto fazer uma reflexão. Eu acho que agora vai ser uma reflexinha. Uma reflexinha para a gente conseguir chegar lá. João capítulo 15. Depois de muita alegria, muito prazer, o Senhor é fiel para a glória de Jesus. Aleluia. Já avisou aí? Depois não esquece de abaixar e deixar no vibracal, porque se não tocar aí eu vou pensar que é um anjo e vou pedir para você botar na voz alta e vou botar o microfone assim bem para o anjo falar para nós, né? Porque tocando alto no templo tem que ser uma palavra do anjo do Senhor. Obrigado, irmão. João 15 diz assim: me dá essa Bíblia, fazendo favor, eu peguei, mas a outra, a promessa. É a promessa, essa aí. A mensagem. Essa aqui, mensagem. Tem tanta Bíblia que a gente nunca sabe. Ô irmão, acha João 15 aqui para mim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o... Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu quero ler rapidamente nesta versão aqui os versículos 4 a 8. Continue acompanhando na sua Bíblia e me ouça. Vivam em mim, venham morar em mim, como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um se separa de mim, qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Assim vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês. Estejam certos de que suas petições serão atendidas. E é desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Obrigado, Pai, por esta palavra, e ajuda-nos a comunicá-la de forma a entender de uma maneira mais rápida. Abençoamos aquelas pessoas que estão na internet, já nos ouvem, que o Senhor esteja com elas e derramando muita graça e muita bênção. Eu oro a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Quem ficou com o papel do pagamento aí? Alguém ficou? Aleluia. Todo amassado, e nós vamos amassá-lo mais nos 2 cultos da noite. Obrigado, irmão. Amém. Irmãos, se você parar para observar dentro da Bíblia, você vai perceber que a igreja ou os crentes são refletidos, é falado a respeito da igreja em sua relação com Jesus, com Deus, através de algumas figuras. Assim é que a igreja é chamada de corpo. Nesse caso, Cristo é a cabeça. Cristo é chamado de marido, a igreja de esposa. A igreja é chamada de lavoura de Deus, de edifício, de família de Deus. A Bíblia é chamada de diversas formas para manifestar a realidade da igreja. E neste texto aqui em João 15, a igreja é chamada de ramos. Jesus é a videira e a igreja é chamada de ramos. Em João, Jesus fala 7 vezes, eu sou. E essa expressão que aparece lá no original, é um original antigo, não usual da época, que quer dizer, eu sou, eu mesmo e nenhum outro é. Somente eu sou. Ele disse isto 7 vezes no livro de João. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. E, finalmente, eu sou o caminho e eu sou a videira
verdadeira. Esse João capítulo 15, Jesus já está nos seus últimos dias, na sua última semana de vida, e ele ministra para os discípulos que ele vai subir para os céus, mas os discípulos ainda terão uma relação muito íntima com ele, através do Espírito Santo que viria. Então eu quero fazer essa reflexão pequena, pensando na ideia de a videira e os ramos, Jesus e os seus discípulos. Para que haja uma relação saudável entre a videira e ramos, nós temos duas coisas a acontecer. A primeira, o ramo precisa ser podado. O texto diz que o ramo é podado para que ele produza mais fruto. Isso contraria um pouco a uma pregação de alguns grupos, de algumas igrejas, de que o crente não enfrenta problema, que depois que ele entrou em Jesus, a paz reina, as dificuldades vão-se embora. E isso é em parte verdade e em parte totalmente mentira, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A diferença é que Jesus conosco no mundo, as aflições são minimizadas em nosso coração. O sofrimento das aflições serão minimizados. Às vezes eles são grandes demais, porque nos falta a segunda razão da igreja estar ligada à videira, que é permanecer em Cristo. Então, quando nós somos podados, quando a árvore é podada, ela sofre dor, mas ela sara da dor e ela cresce rapidamente. Quando Jesus diz que nós somos podados, ele está falando de um processo de sofrimento que tantas vezes nós, como crentes, precisamos passar para tratar com o nosso caráter, para tratar com alguma área de nossa vida no relacionamento conjugal, para tratar com a minha relação com meu filho, com meu neto, que nem está diretamente ligado a mim, mas o Senhor se preocupa com os relacionamentos, com ele e com os outros. Então, nós podemos estar sendo podados e sofrendo tratamento, para Deus tratar problema como vaidade, problema como impureza. Estamos amando Jesus, mas tem algumas áreas de nossa vida que estão expostas às fortalezas do inimigo. Então nós precisamos ser podados para que possamos crescer todos os dias em direção a Jesus e sermos mais parecidos com Ele cada vez mais. Então a primeira relação saudável entre a videira e ramos é que nós precisamos ser podados. Diga para o seu irmão do lado: você precisa ser podado. Nós precisamos ser podados. Para que haja relação saudável, a segunda coisa é permanecer em Cristo. Irmãos, no bom português, se você tem um texto curto e você tem uma palavra muito repetida nele, na nossa linguagem, é pobreza. Poxa, esse camarada é pobre, não sabe nem usar sinônimos. Usa uma mesma palavra 7 vezes no mesmo texto. Do versículo 4 ao 7, em 4 versículos, ele usa esta palavra permanecer 8 vezes. Basicamente 2 para cada versículo. No versículo 5 só tem 1, mas no 4 tem 3. Isso significa que esta palavra é chave neste texto. E o que seria permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo tem a ver com uma vida completamente nova em nossa relação com Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós morremos para o pecado e nascemos para Deus. Nesse momento, Jesus passa a viver em nós, dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Agora, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Significa nós fazermos morrer as nossas vontades terrenas, os nossos desejos carnais e procurarmos viver cada dia a vida de Cristo em nossa vida. Seria nós perguntarmos em tudo o que vamos fazer: Senhor, se fosse o Senhor,
o que o Senhor faria? Conhece um livro muito antigo chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Ele trabalha exatamente esta ideia. O que eu estou fazendo? Jesus faria isto. Então, é uma relação tão próxima com Jesus, através da devocional, através da comunhão, através de um relacionamento forte, real com Jesus, que a gente sente clareza. Nós não podemos mais nos defender dizendo que nós somos pecadores. Não somos pecadores. Não somos pecadores. Somos pecadores regenerados. Isso faz diferença. Se nós colocamos na consciência que nós somos pecadores, nós estamos dando base para aceitarmos que podemos pecar à vontade, e Jesus não se importa com isso. E aí a poda é grossa, meu filho. Aí, em vez de tirar só, vai ficar um palito diante de Jesus, para voltar à posição de morto para o pecado e vivo para Deus. Romanos 6 começa dizendo isso: poderia eu permanecer no pecado? E ele responde: não, de forma alguma. Como eu posso permanecer no pecado, eu que para o pecado morri? João 6, capítulo 1. Então, uma vida em Cristo é uma vida onde nós nos afastamos cada vez, ou permanecer em Cristo, nos afastamos cada vez mais de coisas que nos separam de Deus, nos separam de Jesus, e nos afundamos mesmo, enfiamos a cara em tudo aquilo que nos põe frente a frente com Jesus. Quando permanecemos em Cristo, já que 7 é a palavra boa aqui no texto, eu quero colocar 7 coisas que acontecem quando nós permanecemos em Cristo, e vou só citar. A primeira delas: completa dependência de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Romanos 14:7 diz: ninguém de nós vive para si. Então aqui não adianta a gente tentar os nossos jeitinhos, a gente tentar os nossos não tem nada a ver, não, eu posso dar um jeito e praticar estas coisas que não me afetam. Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Leva Jesus para onde você for. Você vai namorar? Leva Jesus. Você vai fazer compra? Leva Jesus. Vai comprar um carro? Leva Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Segunda coisa, diz que produz muitos frutos. Verso 5. Esses frutos o que seriam? Há uma série de coisas. Poderiam ser o seu testemunho naturalmente denunciando, a sua vida naturalmente denunciando que você é um discípulo de Jesus. Pode ser o destaque em sua vida, não são as obras da carne, e sim o fruto do Espírito. Nossa, como esse homem é piedoso, como essa mulher é santa, como a gente vê Jesus na vida dela. Pode ser o desenvolvimento dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, não só nas atividades seculares. Tem gente aqui que é muito bom nas suas atividades seculares e na igreja sentado. Então nós produzimos frutos quando nós desenvolvemos nossos talentos, nossas habilidades, nossos dons no reino de Deus. Nós permanecendo em Cristo, nós produzindo fruto, esse produzir fruto ser completamente comprometido com ganhar vidas de forma natural. Não é na campanha do amigo. A campanha do amigo é um convite, é um momento especial, mas nossa vida diária precisa ser um testemunho vivo para alcançar pessoas. E o último, produzir muitos frutos, é ser uma pessoa séria, correta, honesta, íntegra, transparente em qualquer lugar. Aí você está produzindo fruto com seu testemunho. A terceira coisa que acontece conosco quando permanecemos em Cristo é que nossas orações dão resultados. Irmão, tenha certeza disso. A razão por que nós temos uma relação muito frágil com Deus a respeito de oração é que permanecemos muito mais em nós, permanecemos muito mais no mundo do que em Cristo.
Se nós estivéssemos permanecendo em Cristo, nós saberíamos o que pedir e como pedir, e a bênção viria. Haveria crescimento em nós. Então é chave ter nossas respostas permanecendo em Cristo. Quarto, os nossos frutos manifestam a glória de Deus e não a nossa. Quando uma pessoa começa a aparecer, ela logo começa a ficar vaidosa, porque está sendo notada e tudo mais, quando ela na verdade devia manifestar a... Nossa, como Deus é tremendo, transformou aquela pessoa, olha como ela está sendo utilizada, que coisa linda, eu vejo Deus no rosto dela. Alguém chega para elogiá-la, irmã, é Deus, é tudo para Deus, é para o Senhor. Então, manifesta a glória de Deus. Quinto, nós demonstramos o nosso compromisso com o discipulado. Irmãos, esta igreja, aí fica aqui para os irmãos que acabaram de ser recebidos, esta igreja tem um treinamento de discipulado, onde ela mostra com toda a clareza o que é ser um discípulo de Jesus, e como nós temos que fazer discípulos dos novos convertidos. Nesse estudo, o pastor Félix deve lembrar melhor do que eu desses dados, que ele que tem feito os últimos. Há um momento lá que a gente faz uma comparação, quantas vezes a palavra crente aparece na Bíblia, e quantas vezes a palavra discípulo aparece no Novo Testamento. Parece-me que igreja são 3 vezes, discípulos 624. Não, deve ser 626. Então, nós somos crentes ou discípulos? E nós não visualizamos esta vida de discípulos. Discípulo é um seguidor integral de Jesus. Então, nós não temos sido discípulos em nossa vida, e nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a fazer novos discípulos. O discipulado é um relacionamento onde um crente maduro convive com um crente menos maduro, e ele leva esse crente menos maduro a experimentar uma vida com Deus saudável num tempo muito curto. E nós precisamos valorizar isso. É um dos valores da igreja, ser discipulado os novos convertidos. Sexto, experimentamos uma alegria especial que só Cristo produz em nós. Jesus disse que Ele nos daria alegria, e esta alegria seria plena ou completa. E nós, aqui não é ser alegre porque temos um carro, porque ganhamos um filho, porque compramos uma casa, porque terminamos de pagar o terreno. É mais do que isso, é ter uma alegria por causa de nossa relação com Cristo. É a alegria da alma, é o prazer da alma de ser crente, de viver com Deus e para Deus. Hoje todos nós somos chamados a permanecer em Cristo. Vamos ficar em pé? Há 2 versículos aqui que inquietam, e eu não quero falar de aspectos teológicos deste versículo, mas no verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, o agricultor o corta. O verso 6 é mais pesado: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, depois é lançado no fogo. Quem é você no reino de Deus? Alguém secando, sendo retirado do corpo, da igreja, da família da fé, do povo de Deus, do corpo, da lavoura de Deus? Ou você é alguém que está cada vez mais ligado à videira que é Jesus? Você é um ramo que ama Jesus. Nesta manhã, você que está nos ouvindo pela internet, e você que está aqui, tem a grande oportunidade de definir sua vida espiritual e parar de ser ramo que está secando.
Parar de ser uma pessoa que simplesmente senta no banco. Torne-se... o anjo tocou aí. Vamos ouvir o que ele vai dizer. Torne-se alguém frutífero e comece a produzir frutos. Deixe Jesus te podar. Tem crentes que às vezes o seu líder de célula chega perto dele e diz: preciso conversar sobre isso, tenho visto que isso não é bom na sua área. E ele dá 1000 desculpas e sai correndo e não quer ser podado, ser tratado para produzir mais frutos. Mais frutos. Recebo um diário regularmente de um colega, um filho para mim, e ele falou sobre vaidade, sobre orgulho. Ele falou, escreveu uma linda palavra sobre vaidade e ansiedade, e falou 4 linhas sobre orgulho. Eu disse para ele: volta no texto e faça outro diário sobre orgulho, porque o que falamos menos dele, inconscientemente, pode ser uma grande ferida e precisa de poda. Deus quer visitar você. Deus quer mudar a sua vida e sua história. E agora, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Se você quer Jesus em sua vida, diga: Senhor Jesus, eu quero ser do Senhor e pronto. Eu quero te servir para sempre, pronto. Você que é visitante, deseja ser ligado a Jesus, ser um ramo ligado a Jesus, você pode fazer esta oração agora: Senhor, eu quero ser um ramo ligado a Jesus. Eu rejeito, eu reprovo, eu me desfaço de qualquer aliança com qualquer outro Deus que não Jesus, com qualquer outra religião que me afasta de Jesus, e eu te recebo, Jesus, no meu coração. Você que é crente, diga ao Senhor: Senhor, toma minha vida. Você que está afastando, está enfraquecendo: Senhor, eu não quero ser queimado, eu não quero ser jogado no fogo, eu não quero secar. Senhor, me põe agora uma vitamina espiritual, desce sobre mim. Meu Pai, em nome de Jesus, entra na minha vida, por favor, porque eu quero crescer em Jesus. Eu quero crescer em Jesus. Eu quero frutificar. Eu quero dar muito fruto. Eu quero produzir fruto para a glória de Jesus. Pai, eu oro pelos teus servos. Senhor, nós profetizamos que viveremos um tempo novo, depois do que tantas novidades que nós falamos hoje aqui, tantas coisas tremendas que nós falamos que estão aí acontecendo e vão acontecendo em nosso meio. Por favor, leva-nos todos a sonhar os projetos de Deus e a viver para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, nós vamos selar este momento agora de permanecer em Cristo, participando da ceia do Senhor. E nós de antemão queremos convidar todas aquelas pessoas que são membros de outras igrejas evangélicas e estão aqui, a convidar você para participar da ceia do Senhor conosco. E os irmãos que ainda não se batizaram vão tomar ceia hoje. E a minha oração neste momento é que esta ceia do Senhor, este alimento espiritual, possa ser como o sangue correndo em suas veias espirituais, e você ser renovado, reavivado, curado, milagrosamente curado em seu espírito, em suas emoções, em sua mente, em seu corpo. Deus é fiel e Ele pode fazer isto. Ore a Deus. Você que vai participar da ceia, você que não vai participar, pode orar também. Deus, se há uma bênção nessa ceia,
derrama ela sobre mim, ainda que eu não esteja tomando. E eu creio que há uma bênção para você nesta ceia. E a palavra do Senhor diz, em Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A promessa do Senhor para nós, a palavra do Senhor para nós é trazer cura. E o que foi mencionado ainda há pouco, essa questão da poda, do tratar de Deus. Irmãos, às vezes nós sentimos muitas dores e achamos ruim, porque quando aquilo que está tão agarrado em nós, que está tão grudado em nós. Eu lembro que eu morava no interior e quando se colocava uma panela no fogo, a lenha, ela ficava muito tempo lá, e às vezes uma panela de alumínio, e ficava aquilo ali, ficava aquela crosta, e aquilo para tirar, meu irmão, era tenso demais. Às vezes tem coisas na nossa vida que fica grudado demais, e quando vai arrancar, parece que está arrancando um pedaço da gente que está ali, mas aquela coisa não é boa e tem que ser movida de nós. E a Bíblia diz que Jesus, Ele ali na cruz do Calvário, Ele foi moído em nosso lugar. Ele foi partido para que você pudesse ter vida. Ele sofreu humilhação, Ele levou as nossas dores, Ele levou o seu, o meu, o nosso pecado. E meu querido, quando a gente olha que Jesus Ele foi moído para que eu e você pudéssemos nos alimentar e fazer parte dessa grande família. E ainda diz mais, que o seu sangue foi derramado no meu, no seu, no nosso lugar. A gente olhando assim, um ato tão simples, foi imaginar que tudo que era sangue, que havia em Jesus, foi derramado. Tudo. Sabe para quê? Para que hoje Luiz, para que o Pedro, para que o Gilmar, para que o Lucas, para que o Valdeci, para que o Charles, para que o João, a Maria, o Pedro, o André, Tiago, Vinícius, pudéssemos alcançar o perdão e a paz que somente Ele pode dar. Por isso, participar desta ceia, irmãos, é algo tão especial, que quando você lembrar assim, meu Deus, eu vou participar da ceia, eu não posso perder, porque realmente é um memorial que me faz lembrar daquilo que o meu Senhor fez por mim, e a garantia de que um dia eu estarei para sempre participando deste grande banquete na eternidade. Então, baixe a sua cabeça agora e diga: Senhor, eu quero com alegria participar desta ceia. Eu quero, Senhor, de todo o meu coração realmente te render graças, porque a morte do Senhor não foi em vão, foi para que eu estivesse aqui e pudesse celebrar a vida. A morte do Senhor não foi em vão, foi para que eu estivesse aqui e pudesse participar de uma grande família. Você encontra pessoas aqui que você jamais imaginaria ver, eu queria ver. Talvez você viu pessoas que estão aqui hoje, que você passou na rua e disse: meu Deus, como é que uma pessoa desse jeito pode viver? Merecia ser extirpado da face da terra, e agora é colocado aqui como fazendo parte da família de Deus, sendo seu irmão, sendo meu irmão. E isso é graça de Deus, isso é perdão de Deus, isso é amor de Deus. Você agora participa desta ceia com alegria no coração. E se tem alguma coisa que está te agarrando, diga: Senhor, arranque isso de mim, porque eu quero estar livre para participar com o coração aberto e poder chegar junto do meu irmão e orar com ele e abençoá-lo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos consagrar os elementos nesta hora, e depois que nós fizermos esta oração, eu vou pedir por gentileza que você que vai cear fique de pé para que facilite assim a distribuição dos elementos. Logo após você receber os elementos, você vai sentar e vai participar. Se quiser participar com alguém, você pode fazê-lo. Porém, temos que ser breve, porque a gente tem que ainda fazer o batismo.
Você vai levantar na medida que o diácono ou o presbítero for chegando perto de você. Não precisa levantar de uma vez, que você pode se cansar, as pessoas que estão mais atrás. Na medida que forem chegando, você vai se levantando. Lembre que você tem que levantar para receber, para a gente identificar você. Senhor Deus, nós queremos consagrar esses elementos. Nós temos aqui, Senhor, o pão e o cálice. Mas isso é um memorial, isso é um exemplo, isso é um modelo, isso é um símbolo que o Senhor deixou para que realmente lembrássemos do sacrifício tão especial que o Senhor fez por nós. Eu sou grato, meu Deus, porque fazer parte deste corpo, Deus amado, é gratificante, é ver a mão, o amor do Senhor sobre nós. Poder, ó Deus, ver os irmãos aqui reunidos, participando desta mesa, isso é prova de um perdão incondicional. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos ajudando, para que cada vez que participemos desta ceia, Senhor, que sejamos realmente, ó Deus amado, tementes, vem purificando, limpando, tirando qualquer tipo de reserva do nosso coração, e que com alegria, com gratidão, participemos deste banquete, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem, o teu reino vem. O teu reino vem. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem, o teu reino vem,
Glória a Deus. Tome sua ceia, crendo, acreditando. Alguém ficou sem receber? Levante sua mão que o irmão vai até onde você. Todos receberam. Creia que Deus não só alimentou você espiritualmente, que esta é a função principal da ceia, mas Deus pode ter feito obras lindas agora, se você orou pedindo e crendo. Milagres de Deus podem estar se espalhando aqui por causa desta ceia, deste símbolo do sangue de Jesus derramado para nos curar, para nos restaurar, para nos renovar, para nos libertar e especialmente nos salvar. Vamos para o último e lindo ato desta noite, desta manhã, que é o batismo dos nossos irmãos novos convertidos. Quero pedir a eles que venham aqui à frente, todos. Glória a Deus. O grupo desta vez é pequeno, mas profetiza que o grupo de dezembro será maior. Em nome de Jesus. Aqui temos, acho que 15 ou 17 pessoas. Vamos ter 34 em dezembro, em nome de Jesus, pela fé. E não menos do que 47 irmãos que vêm de outras igrejas buscando um pasto novo, um alimento novo, uma experiência nova na sua vida. Bom, você ouviu tudo que nós falamos para aqueles irmãos que foram recebidos há pouco. E eu não preciso repetir para você que são valores e você precisa estar debaixo da bênção da igreja e de Deus na medida que obedece esses valores. E entre os valores nós falamos de participar dos trilhos, dos treinamentos da igreja. E uma das coisas que eu esqueci de me avisar aos irmãos é que nós temos eventos que fazem parte do trilho e você precisa participar. Por exemplo, agora no dia 7, 8 e 9 de novembro, nós temos um retiro espiritual, Encontro com Deus. É um retiro que faz parte do seu compromisso de caminhar no trilho da igreja. Então, os irmãos que vieram de outras igrejas, mesmo que você tenha participado lá na sua igreja, o nosso convite é que você venha ter a sua experiência neste encontro com Deus em nossa igreja. E vocês não participaram, vocês precisam participar do encontro com Deus. 7, 8 e 9 de novembro. E você pode pagar isso em 3 parcelas, se você pagar ainda em setembro. Então, gostaria de perguntar a vocês, na aliança que vocês vão fazer com Jesus neste momento, de seguir e servir ao Senhor, se vocês creem em Deus Pai, Criador do céu e da terra, sim, em Jesus Cristo como o único Senhor da vida de vocês, sim. Vocês creem no Espírito Santo como Deus presente em nossas vidas, e Ele presente em nossas vidas nos usa de forma natural e sobrenatural através dos dons espirituais sobrenaturais para vivenciar a obra do reino de Deus. Vocês creem assim? Vocês creem nas Escrituras Sagradas como a única regra de fé e prática para vocês, e vocês têm o compromisso de ler esta palavra de Deus regularmente, não é eventualmente, regularmente. Vocês prometem diante de Deus que creem na palavra de Deus e terão este compromisso de lê-la regularmente? Sim. Vocês reconhecem os líderes desta igreja, desde os pastores das células, pastores, líderes dos ministérios, diáconos, presbíteros e pastores, como autoridades sobre sua vida. Como membro da igreja, você não pode dizer: eu sou dono do meu nariz. Quem é dono do seu nariz é Jesus. E quem conduz você na sua caminhada espiritual é a sua igreja. Então você não pode fazer o que quer, porque não é bem assim, porque eu não concordo. Você está entrando debaixo de autoridade. E você precisa vivenciar isto. Você promete honrar e respeitar essas autoridades enquanto elas forem fiéis, obedientes à palavra de Deus, sim. E vocês prometem que serão fiéis nos dízimos e nas ofertas, mantenedores conscientes da obra de Deus, sim.
Estas palavras, irmãos, produzirão vida em vocês, na medida que vocês entendam que hoje vocês estão fazendo uma aliança com Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um desses irmãos e declaramos que hoje começa uma nova história na vida deles. Já são salvos por Jesus, aceitaram a Jesus, receberam o presente da vida eterna em seus corações. E agora, Senhor, eles vão selar a sua participação no corpo visível de Jesus, que é a igreja do Senhor. E isso é feito através do batismo, é a certidão pública de que eles são crentes em Jesus. E nós os abençoamos, Pai, para que possam ter uma vida espiritual sobrenatural, diariamente diante do Senhor. Que sejam crentes frutificantes, podados pelo Senhor regularmente para produzir mais frutos para a tua glória, no nome de Jesus, amém. Vocês podem seguir para o batismo. O casal que a esposa está grávida vai ser o primeiro. Uma informação aqui a todos os irmãos: a câmera vai fazer aparecer para você aí no visor. E nós temos dois fotógrafos da igreja. Tá. Alguém que vai fazer renovação de vocês, avisem ao pastor que você está fazendo renovação. Então nós não queremos aqui, minutinho só, irmãos, os empolgados. Minutinho, irmãos, por favor. Não queremos crianças e nem adultos aqui. Não pode subir aqui. Isso aqui é a área de trabalho dos fotógrafos, da filmagem, dos pastores. Então aqui não pode. Olhe pela câmera. Olhe pela câmera. E vamos celebrar. Vamos declarar que serão 34. O casal que a esposa está grávida vai ser o primeiro. A água está uma beleza, irmão, para testar a fé dos pastores e o desejo dos batizandos. Vamos lá, rapidinho. Vamos fazer esse trabalho com... Vamos lá. Já desce o próximo. Luiz Fernando, já encaminha o próximo, Luiz Fernando. Há um microfone aqui para o pregador. Quem vai segurar o microfone? Está faltando alguém para segurar o microfone. Pode desligar. Francisnei, servo do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É mãe e filha aqui que estão sendo batizadas, a Nice e a Loren, para a glória do Senhor Jesus. Nice, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criaturas são, era o homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou.
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Ludmila, servo do Senhor Jesus, nós nesta manhã renovamos a sua aliança em Cristo para a glória dele. Amém. Já morreu, eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar. Aleluia, glória a Deus. Eis o servo do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho nós te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que muitos frutos agora. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, Raquel, como ministro do Evangelho, nós renovamos a tua aliança em nome de Jesus. nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou Irmãos, quem tem criança lá em cima, os professores estão pedindo para os pais buscarem as crianças lá em cima. Sara, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem. Lucas, servo do Senhor Jesus, nós te batizamos como ministro do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nós as batizamos como ministro do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já morreu, vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Mateus, Paiva, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você viver uma vida nova, frutificar em nome do Senhor Jesus. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. E deve ser o Senhor, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou, eu vou. Marcela, serva do Senhor Jesus, nós a batizamos como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
servo do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou lançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Eu sou o velho homem, já morreu. Terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Eu vou lançar naquela terra que Ele prometeu. Fábio, servo do Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Eu vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Bruna, como ministros do Evangelho, nós te batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Cláudio, servo do Senhor Jesus Cristo, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Eu Aleluia. Muita festa em nome de Jesus, amém? Volte para sua casa, renove suas forças, faça contato com o seu amigo, venha para o culto crendo que Jesus vai salvar o seu amigo, e Deus vai fazer coisas muito grandes nesta noite para a glória dele, no nome do Senhor. Vamos orar encerrando. Pai, muito obrigado por esta manhã tão feliz, tão linda, tão maravilhosa, Senhor. E nós queremos entregar tudo aqui que aconteceu ao Senhor. Nós queremos que o Senhor seja glorificado nas coisas tão lindas que nós participamos e que nós realizamos, que nós tomamos conhecimento, o templo, o pagamento do terreno, a compra do novo terreno que já pagamos, a próxima prestação no dia 15 de outubro. Senhor, toda a glória ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai nos frutificar, nos prosperar, e nós pagaremos tão facilmente como pagamos as parcelas do primeiro terreno. Nós em 20 meses, quem sabe até antes, o Senhor nos dará a bênção de pessoas pagando uma parcela, a igreja tendo seus recursos multiplicados, e a gente volta e meia a pagar 2 parcelas. Deus, tu podes fazer muita coisa. Nós precisamos muito de prosseguir com este sonho. Nós esperamos no Senhor, Pai, que o Senhor levante alguém para nos abençoar, nos dar os recursos, uma empresa, um banco que aceite o financiamento. Nós esperamos no Senhor. Abençoa o culto da noite, muitas vidas para a tua glória, no nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Vai na bênção do Senhor, muita alegria e paz em Jesus. A você que está na internet, nós louvamos a Deus pela sua vida. Até o próximo culto à noite, hoje às 17 horas.